Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Eduardo, de Educação Física. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto de jogos e brincadeiras. Vou falar um pouquinho com vocês do que é jogos, o que é jogos populares, jogos esportivos e vou focar em jogos de salão, certo? Depois que eu falar sobre tudo isso, eu vou ensinar, vou passar para vocês como vai ser feita a atividade para vocês responderem aí no caderno de vocês. Vou explicar direitinho, certo? Prestem atenção no vídeo, pause quantas vezes for necessário, entendam para responder a atividade certa, correta, ok? Vamos lá. O que são jogos? A palavra jogo se origina do vocabulário latino locus, que significa diversão. O jogo é uma atividade recreativa organizada por regras flexíveis. O que são regras flexíveis? São regras que podem ser modificadas ou não, certo? Ou seja, que podem ser modificadas, como eu já havia falado. Dentre as classificações dos jogos, existe. Hoje iremos estudar os jogos de salão. Também abordaremos jogos populares e os jogos esportivos, certo? O que são jogos populares para vocês? Os jogos populares são aqueles que possuem origem num povo, ou seja, são passados de geração por geração, certo? Vem da cultura popular. Os nomes e suas regras variam de lugar para lugar, sendo também flexíveis, como a gente fala a bola de gude. Tem algum lugar que chamam chimbra, outros lugares que chamam bola de vidro, e assim, mas é o mesmo jogo popular, ok? Exemplos: o queimado, a amarelinha, o pega-pega, a barra-bandeira, entre outros. Esses são exemplos de jogos populares, certo? Vamos lá. O que é o jogo esportivo? Os jogos esportivos são jogos semelhantes aos esportes, certo? Oficiais. Não possuem regras institucionalizadas por federações e confederações. Sendo assim, as exigências quanto ao número de participantes, modo de jogar, implemento e campo de jogo são maleáveis. O que é maleáveis? Podem ser modificados, certo? Tipo, o futebol. O esporte futebol ele não pode ser jogado em outro lugar que não seja o campo oficial, certo? Com tantas medidas de lado, de frente e tal. Mas o jogo esportivo, o futebol do jogo esportivo, ele pode ser jogado em qualquer lugar, na rua, na praça, em um terreno baldio, certo? Alguns exemplos de jogos esportivos são as peladas de futebol, como eu havia falado aqui, o vôlei sentado, sete cortes e entre outros, ok? E agora, a nossa aula de hoje, que eu vou focar em jogos de salão. Não sei se vocês já ouviram o que é jogos de salão, certo? O que é jogos de salão? Jogos de salão são realizados em salas, salões, dependências destinadas ao uso social. São aqueles em que usam tabuleiros e pequenas peças para a representação dos jogadores e que possuem regras predestinadas. O que são regras predestinadas? São regras já feitas, certo? Exemplos de jogos de salão: xadrez, dama, dominó, uno, baralho, o ludo, jogo da velha, quebra-cabeça e entre outros, ok? Os jogos de salão são caracterizados pela utilização de raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, solicitando ao jogador muita atenção e concentração durante o jogo, ok? Os primeiros jogos de salão surgiram há cerca de 5.000 anos atrás, nas civilizações dos Egito e Mesopotâmia. Apesar de ser difícil datar qual foi ou quais foram os primeiros jogos da humanidade, o jogo Mancala se apresenta como um dos mais antigos. Os mais famosos da atualidade são Batalha Naval,
banco imobiliário, detetive e vários outros. Não sei se você já ouviu falar desses jogos. A partir da década de 1980, os jogos de salão perderam muito a sua popularidade em relação aos jogos eletrônicos, já que são cada vez mais fáceis de baixar e jogar em celulares, computadores e consoles, videogames. Porém, nos últimos anos, eles voltaram a conquistar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Um dos principais motivos e a interação entre jogadores, além de proporcionar bastante diversão, ok? Espero que você tenha entendido o que é jogo de salão, um pouco de jogo popular e um pouco de jogo esportivo, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a atividade que vocês deverão fazer em seu caderno, responder e depois mandar a foto no meu privado, ok? A atividade tem 5 questões. A primeira questão da atividade é: o que são jogos esportivos e jogos de salão? Qual a principal diferença entre eles? Muito fácil, falei aqui. E junto com esse vídeo eu vou mandar o texto que vai ter a resposta dessas questões todinhas, certo? Segunda questão: escolha um jogo de salão que você conheça e descreva como se joga. O que você vai fazer aqui? Escolher qualquer jogo de salão que você conheça, xadrez, dama, dominó, baralho e tal, e você vai descrever como se joga esse jogo. Só isso, apenas, ok? Porque os jogos de salão perderam sua popularidade a partir da década de 1980. Eu falei aqui e no texto que eu vou mandar para vocês também tem, certo? Quarto, cite 5 jogos de salão que você conhece ou já jogou. Você pode citar jogos que você conhece, que não tem aqui, que eu não falei, mas também pode citar esses que eu falei. A resposta vai estar certa do mesmo jeito, ok? E a quinta questão, cite 5 jogos populares que você conhece ou já jogou. O que são jogos populares? Aqueles jogos de rua, certo? Então você vai citar 5 desses, dizer o nome de 5 desses. Fácil e objetivo essas atividades. Qualquer dúvida, me procure no privado do WhatsApp, estarei disponível qualquer hora, certo? Beijo e até a próxima aula.